Iniciaremos a resolução de mais uma questão do Exame Nacional de Qualificação ENC 2018.1, Profimat. Para cada n maior ou igual a zero inteiro, considere o número Cn obtido pela concatenação das potências de 2 com expoentes de 0 até n, conforme exemplificado na tabela abaixo. Então, ele dá uma tabela. Na primeira linha, eu tenho os valores de n, 0, 1, 2, 3, 4, 5, indo até n. Na segunda linha, eu tenho os valores de Cn, 1, 12, 124, 1248, sendo que Cn é formado do seguinte modo: 1 é 2 elevado a 0, e eu vou colocar ao lado do 1 o 2, que é 2 elevado à primeira potência, gerando o número 12. Ao lado do 12, eu vou acrescentar o 4, que é 2 ao quadrado. Gerei aqui o número 124. Ao lado do 124, eu vou colocar o 8, que é 2 ao cubo. Ao lado do 8, colocarei o 16, que é 2 à quarta. Ao lado do 16, o 32, que é 2 à quinta. Depois, 64. Depois, 128. Depois, 256, 512, 1024. E assim eu vou acrescentando as potências de 2. Ele quer que mostremos por indução que Cn é divisível por 2 elevado a n para todo n maior ou igual a zero. Inicialmente, faremos uma breve revisão sobre o que é concatenar números. Grosso modo, é escrever um número ao lado do outro, apenas isso. Concatenar é escrever um número ao lado do outro. Foi o que ele fez. Ele tinha um 1, que era 2 elevado a 0, e colocou ao lado o 2, que é 2 elevado à primeira potência. Ao lado do 12, colocou o 4, que é 2 elevado à segunda potência. Ao lado do 124, colocou o 8, que é 2 elevado à terceira potência. Só que a formação desses números tem uma característica muito peculiar. Qual é? Exemplificando. Se eu tomar o número A, 1248, partamos daqui, 1248. O que é concatenar? Eu vou colocar à direita do 8 o próximo número, que é a potência de 2. 8 é 2 ao cubo, eu colocarei ao lado a próxima potência de 2, que é 2 elevado à quarta, é 16. Então, eu tenho 1, 2, 4, 8, e à direita colocarei o 16. Para concatenar A e B, o que eu tenho? 1, 2, 4, 8, e eu coloquei o 16. Para eu criar o número 16 a partir do 1248, de tal forma que o 16 caiba exatamente à direita do 8, o que eu fiz? Eu peguei o número 1248, multipliquei por 100 e somei 16. E por que eu multipliquei por 100? Porque eu quero acrescentar 16. Ora, para acrescentar 16 que tem unidade de dezena e não alterar, eu tenho que ter na unidade na dezena 2 algarismos zero. Por quê? Porque 16 tem 2 algarismos. Vejamos um exemplo. Eu tenho 1248, multipliquei por 100, fiquei com 124800. Os dois algarismos aqui à direita, eles estão muito bem locados para que, ao acrescentar o 16, eu obtenha exatamente a concatenação que eu desejo. Colocar o 16 ao lado do 8 tranquilamente. Por quê? O zero é o elemento neutro da adição. Se eu tenho unidade de dezena preenchidas com zero, se eu acrescentar 16, ele caberá exatamente ali e eu vou construir o número que eu desejo. Desse modo, multiplicar o A por 10 elevado a m, onde m é o número de algarismos de B,
significa deslocar a representação decimal m casas à esquerda. Então, se eu desloco m casas à esquerda, eu abro um espaço para acrescentar exatamente o número que eu desejo, a potência de 2 que eu desejo. Então, ao somar b, eu vou obter exatamente a concatenação desejada. E se eu tivesse um número com 3 algarismos, por exemplo, 64, 2 elevado a sexta, eu vou colocar ao lado do 64, 2 elevado a 7, que dá 128. Então, eu vou acrescentar ao lado do 64, o 128. Eu vou acrescentar 3 algarismos. Desse modo, eu preciso ter 3 zeros. Eu teria que ter 0, 0, 0 para acrescentar o 128. Então, eu vou multiplicar o número 1, 2, 4, 8, 16, 38, 64 por quanto? Por 1000. Onde a potência de 10 elevado a m, o m me dá exatamente o número de algarismos que eu quero concatenar. O número 12, 4, 8, 16. Se eu quiser generalizar, se eu tenho b com m algarismos e eu quero concatenar o b com um a pré-existente, que é o anterior, o que eu faço? Eu multiplico o número anterior por uma potência de 10 elevado a m, onde o m é o número de algarismos de b, e adiciono o b. Vamos agora provar por indução o que ele deseja. O c de 0 é 1. Aqui está, c de n igual a 0 é 1, só que 1 é 2 elevado a 0. Então, eu tenho que 2 elevado a 0 divide o c de 0. Logo, vale para n igual a 0. É a minha base de indução. Agora, eu vou criar a minha hipótese de indução. Se eu supor verdade para algum n menos 1 maior ou igual a 0, ou seja, n maior ou igual a 1, eu tenho por verdade que 2 elevado a n menos 1 é c n menos 1, que é a nossa hipótese da indução. E eu tenho que provar, na minha tese, que se vale para n menos 1, vale para n menos 1 mais 1. Só que n menos 1 mais 1 é 2 elevado a n. n menos 1 mais 1 é c de n. Portanto, a minha hipótese de indução é que 2 elevado a n menos 1 divide c elevado a n menos 1, e eu tenho que provar que vale para n menos 1 mais 1, ou seja, que 2 elevado a n divide c de n. Uma vez demonstrado, terminamos a nossa demonstração. Ora, se 2 elevado a n menos 1 divide c de n menos 1, então existe um k tal que cn menos 1 é igual a k vezes 2 elevado a n menos 1. É a própria definição de múltiplo. Se eu tenho que o b divide o a, é porque a dividido por b é um certo k. Dessa forma, b vezes k vai dar o a. É a definição de divisor. Se um número é múltiplo de outro, esse número vezes uma constante tem que dar o número que eu desejo. Se b divide o a, b vezes k é igual a a. É o que eu estou usando aqui. Então, juntando as informações, eu tenho genericamente que se b tem m algarismos, se concatenar o b com um a pré-existente, eu vou tomar o a vezes uma potência de 10 elevado a m, onde m é o número de algarismos de b. Então, se eu trouxer para cá, o cn vai ser igual a cn menos 1, que é o termo anterior, o a, vezes uma potência de 10 elevado a m, onde m é o número de algarismos de b, e depois eu somarei b. Por que o b virou 2 elevado a n? Porque eu estou somando, eu estou concatenando potências de 2 elevado a n. Desse modo, cn será c n menos 1 vezes 10 elevado a m, só que 10 é 2 vezes 5 elevado a m. Distribuindo a potência, é 2 elevado a m vezes 5 elevado a m. Então, cn é cn menos 1, 2 elevado a m, 5 elevado a m, mais 2 elevado a n. Só que cn menos 1 é k vezes 2 elevado a n menos 1. Vou substituir aqui. Então, cn é k vezes 2 elevado a n menos 1, vezes 2 elevado a m, vezes 5 elevado a m, mais 2 elevado a n. Vamos trabalhar aqui. Potência de mesma base é m mais n menos 1. Então, cn
é k vezes 2 elevado a m mais n menos 1, vezes 5 elevado a m mais 2 elevado a n. Detalhe crucial e importantíssimo para a resolução do que desejamos mostrar. Eu tomei m maior ou igual a 1. E por quê? Porque eu não posso ter um numeral com menos de um algarismo. Eu tenho que ter pelo menos um algarismo. Se o m é o número de algarismos de b, tem que ter pelo menos um algarismo. Então, o m é maior ou igual a 1. Se o m é maior ou igual a 1, se eu adicionar n aos dois lados, considerando que o n também é não negativo, eu terei que o m mais n vai ser maior ou igual a 1 mais n. Eu mantenho a desigualdade. E se eu subtrair menos 1 a ambos os lados da desigualdade, eu terei que m mais n menos 1 é maior do que 1 mais n menos 1. Simplificando, eu terei que m mais n menos 1 é maior ou igual a n. Portanto, eu terei aqui 2 elevado a n mais n menos 1, onde m mais n menos 1 é maior ou igual a n. Acabou a questão. Por quê? Se o Cn é k vezes 2 elevado a m mais n menos 1, vezes 5 elevado a m mais 2 elevado a n, o que é que eu tenho? Que a parcela k vezes 2 elevado a m mais n menos 1 vezes 5 elevado a m é divisível por 2 elevado a n. Por quê? Porque eu tenho que este expoente aqui, ele é no mínimo igual a 2 elevado a n, e todo número divide ele mesmo. Então, se m mais n menos 1 for igual a n, eu já tenho que o produto é divisível por 2 elevado a n. E a segunda parcela, 2 elevado a n, é divisível por 2 elevado a n. Claro, todo número é divisor dele mesmo. 2 elevado a n é divisível por 2 elevado a n. Ora, eu tenho uma soma, onde as duas parcelas são divisíveis por 2 elevado a n, é porque a soma também será divisível por 2 elevado a n. Desse modo, está comprovado que 2 elevado a n divide Cn para todo n maior ou igual a zero. Espero que tenha gostado, que tenha compreendido a nossa solução. Se você tem uma solução diferente e deseja compartilhar, será um prazer que você faça o registro aqui nos comentários. Vamos avaliar e, se possível, quem sabe, uma solução alternativa. Muito obrigado se chegou até aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe. Dê uma forcinha inscrevendo-se no canal. Até a próxima resolução. Um forte abraço. Valeu!